Foi um passado tão triste, mas agora me lembrei de um amor que não existe. Mas agora me lembrei de um amor que não existe. Foi um passado de outrora, não foi nada divertido. Foi um passado de outrora, não foi nada divertido. Por isso estou vendo agora que foi um tempo perdido. Por isso estou vendo agora que foi um tempo perdido. Foi por ti que valeu a pena, nenhuma lágrima chorei. Foi por ti que valeu a pena, nenhuma lágrima chorei. Nem com uma dor mais pequena no meu coração fica. Nem com uma dor mais pequena no meu coração fica. For tão fraco o teu amor, foi mesmo uma coisa feia. For tão fraco o teu amor, foi mesmo uma coisa feia. Não chegaste a dar calor, aquece a minha candeia. Não chegaste a dar calor, aquece a minha candeia. Quantas vezes te aqueci por debaixo do avental? Tantas vezes te aqueci por debaixo do avental. E eu ainda estou aqui para te aquecer igual. E eu ainda estou aqui para te aquecer igual. Passa pra cima, passa pra cima. Passa pra cima. Passa pra cima. Passa pra cima. Isso.
mordomos Santos, Susana e Carlos Cordeiro, filhos Ruben e Sara, família, mordomo novo Rafael Sousa, pais Ana e José Sousa, família, minhas senhoras e meus senhores. As festas do Divino Espírito Santo têm as suas raízes profundas na revelação e cultura judaico-cristã que ao longo dos tempos se introduziram em Portugal graças a uma forte espiritualidade franciscana a partir da vivência de Pentecostes que nos é apresentada no livro dos Atos dos Apóstolos. Festas que também têm as suas reminiscências no Império Sacro Romano Germânico. No Império Sacro Romano Germânico consta que, de acordo com a história, fomes apertadas nos Estados alemães determinaram um dos imperadores da dinastia de Otão a lançar os fundamentos desta instituição como um banco formado de esmolas para acolher os pobres nos anos de penúria. Em Portugal, é quase unânime que a Rainha Santa Isabel, casada com Dom Denis no ano de 1282, que pertencia à Ordem Terceira de São Francisco, foi, com o apoio dos franciscanos, a grande impulsionadora das festas em honra do Divino Espírito Santo. Dona Isabel era descendente de Frederico II do Sacro Império Romano Germânico, bem como de Santa Isabel de Hungria, sua tia, igualmente da Ordem Terceira de São Francisco. Toda a família da nova Rainha de Portugal era partidária dos frades e a própria Rainha possuía um conceito franciscano de vida: simplicidade, desapego dos bens terrenos, amor aos pobres e fracos. Santa Isabel protegia os franciscanos e foi por seu intermédio que entrou em Portugal um culto especial ao Espírito Santo. Convém recordar que, segundo a orientação franciscana, as épocas da história da humanidade eram divididas em época do Pai e da Lei de Moisés, época do Filho e do Novo Testamento e a época do Espírito Santo. O culto ao Espírito Santo, com o impulso de Dona Isabel e dos franciscanos, expandiu-se por todo o continente português, com uma rapidez impressionante, a partir da edificação da Igreja e Hospital de Alenquer, apontando o Dr. Jaime Cortesão até ao final do século XVI, dezenas de vilas e cidades onde havia templos da sua invocação, dezenas de hospitais e albergues com as respectivas capelas, cerca de 1 milhar de igrejas, conventos e principalmente ermidas, que possuíam na sua maioria confrarias do Espírito Santo e que realizavam procissões, festas e romarias alusivas ao Império e à coroação do Imperador. Trazidas nas caravelas das descobertas destas ilhas açorianas, as festas em honra da terceira pessoa da Santíssima Trindade deixaram marcas profundas na religiosidade popular da nossa gente, ao ponto de a devoção ao divino permanecer, como podemos constatar, ao percorrer estas ilhas, nos nomes de freguesias e localidades, nos nomes próprios, na arquitetura e até no artesanato, onde se realça a sua simbologia, bandeira, coroa e pomba. Podemos sublinhar ainda que a devoção, a vivacidade do culto à terceira pessoa da Santíssima Trindade não se limita ao tempo, projeta-se no espaço, verifica-se não só nestas ilhas açorianas, mas também nos núcleos de imigração açoriana, como por exemplo Estados Unidos da América, Canadá e Bermudas. Vivemos tempos difíceis.
À crise de valores morais e espirituais acrescenta-se a crise económica, que leva à criação de desigualdades e exclusão social. É importante celebrar estas festas em honra do Divino, festas do amor e da fraternidade. Como nos diz o padre Anselmo Borges, a utopia tem duas funções essenciais: criticar o presente e obrigar a transformá-lo. Outro mundo é possível. Renovemos hoje a esperança da chegada de um tempo do mundo novo, no qual todos os homens serão irmãos e onde o Espírito Santo a todos guiará. De novo, com o brilhantismo, dignidade e elevado espírito cristão que estamos habituados, realizaram-se nesta vila de Rabo de Peixe as festas da caridade. Estas festas têm como principal objetivo, não único, implementar, concretizar na prática uma das virtudes teologais, a caridade. Caridade, que não é mais do que a melhor definição de Deus. São João diz-nos que Deus é amor, e a melhor maneira de manifestarmos o nosso amor a Deus é fazer bem, praticar caridade, amando a Deus através do amor que dispensamos aos irmãos. É, em grande medida, este espírito de caridade, de amor ao próximo, que contribui para que estas festas sejam reconhecidas como uma das melhores e mais belas manifestações de louvor ao Divino. Neste sentido, os meus parabéns aos mordomos cessantes Susana e Carlos Cordeiro, seus filhos Ruben e Sara, familiares, porque deram de ser melhor para que este espírito de caridade e amor ao próximo, esta paixão pelas coisas do Divino, fosse uma realidade nestes dias na nossa vila de Rabo de Peixe. Quero realçar nestas festas da caridade de 2012, realizadas pelos mordomos Susana e Carlos Cordeiro, a presença de um elemento muito importante na Bíblia, bem como na nossa vida, a água. A água presente no quarto, magnificamente projetado e concretizado. Quarto onde esteve durante os últimos tempos, mais concretamente de 6 de maio até hoje, a bandeira da caridade. Água presente no barracão, ornamentado de modo simples, mas belo. Tema da água, água viva, presente hoje na missa solene e muito bem cantado pela Sara, filha dos mordomos, acompanhada pelo grupo coral e instrumental. No início do livro da Bíblia, do primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, podemos ler: no princípio Deus criou os céus e a terra. O Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas. A água é, em primeiro lugar, fonte e poder de vida. Sem ela, a terra não é mais do que um deserto árido. Mas a água lava e faz desaparecer as impurezas. Na Bíblia, a água aparece-nos também como símbolo do Espírito de Deus, capaz de transformar um deserto em terras e jardins verdejantes. Longe de Deus, o homem não é senão uma terra árida, condenado à morte. Suspira, pois, por Deus, como o veado suspira pela água viva. Cristo veio trazer aos homens as águas vivificadoras prometidas pelos profetas. Ele, Cristo, é a rocha da qual brota águas capazes de apagar a sede do povo que caminha para a verdadeira terra prometida. Estas águas não são outras que o Espírito Santo, poder vivificador de Deus Criador. De entre os vários eventos em que participamos ou assistimos, passo a realçar na tarde do dia 6 de maio o percurso pela vila de Rabo de Peixe a confirmar os irmãos da caridade. Pelas 21 horas procedeu-se à abertura do quarto da Santíssima Trindade com a participação da Filarmónica Progresso do Norte. No dia 22 de maio
Realizou-se a visita aos criadores e ao gado nas pastagens. Na passada segunda-feira, a meio da manhã, foi distribuída em massa sovada, leite e vinho pelas ruas da vila de Rabo de Peixe. Neste mesmo dia, iniciou-se a distribuição da massa sovada aos irmãos da caridade, que se prolongou pela semana. Na terça-feira teve início os trabalhos de ornamentação do barracão e praça. E à noite, pelas 21 horas, na residência dos mordomos, realizou-se a concorrida ceia dos criadores, com a habitual entrega de diplomas aos criadores de gado e a entrega da medalha ao mordomo do ano 2011. Na quarta-feira, deu-se a atuação do projeto ABA e de seguida a atuação de Diana Rodrigues, artista do continente. Na quinta-feira, a decoração das ruas da vila, por onde iria passar o cortejo com a colocação dos tradicionais ramalhetes. À noite, a atuação do grupo musical Oceanos e a atuação do sobrinho dos mordomos, Cláudio Carlos e Carla Batista. Na sexta-feira, na residência dos mordomos, bênção da massa cevada, vinho e vinho dos criadores. Pelas 12 horas, concentração no Largo do Charco dos Animais e desfile pela vida. Às 19, início do corte de carne para as pensões no barracão. Pelas 21, cortejo da bênção da carne exposta no barracão, seguindo-se o concerto musical com a Filarmónica Progresso do Norte. E a finalizar este dia de sexta-feira, pela meia-noite, fomos brindados com fogo de artifício, frente à igreja paroquial. Ontem, sábado, o cortejo do pão, no qual participaram mais de 1000 crianças, jovens e adultos, acompanhado pela Filarmónica Progresso do Norte, escorrendo as ruas da vila. Bênção do pão e pelas 16 horas, desfile dos carros de bois e entrega de pensões. Hoje, o lindo cortejo profissional da bandeira da caridade, da Casa dos Mordomos até à igreja paroquial e após missa solene até esta casa do novo mordomo. Apresenta-se aos mordomos cessantes Susana e Carlos Cordeiro, filhos Rubem e Sara, familiares, os meus parabéns pelo modo como realizaram estas festas da bandeira da caridade, dando-se melhor para que o espírito de caridade, de amor ao próximo, o fervor e paixão pelo divino fosse uma vez mais uma realidade na nossa vida. Que a caridade, qual manancial de água viva a transbordar, tal como as águas do rio a extravasar para as suas margens, seja uma realidade nas vossas vidas, mordomos cessantes, Susana e Carlos Cordeiro. Pois, como nos diz São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ainda que falemos as línguas dos homens e dos anjos, se não tivermos caridade, somos como bronze que ressoa, ou como o símbolo que tine. Ainda que tenhamos o dom da profecia e conheçamos todos os mistérios e toda a ciência, se não tivermos caridade, nada somos. Quero dirigir neste momento uma saudação especial ao Presidente e membros da Comissão destas Festas da Caridade, que ao longo do ano, mas sobretudo nestes dias festivos, apoiaram e deram a sua colaboração e ajuda imprescindível na organização destas festas do Divino, bem como aos lavradores que criaram os guetos para a festa. Parabéns para o Grupo Coral, que, como é habitual, mais uma vez contribuiu para que a comunidade expressasse a sua fé e a sua piedade por meio do canto. Parabéns às pessoas que enfeitaram a igreja paroquial, as ruas, o barracão, à equipa que idealizou e ornamentou o quarto da bandeira da caridade, quer pela sua disponibilidade, quer pelo apurado espírito artístico manifesto. Parabéns para os membros da direção e para os músicos da Filarmónica Progresso do Norte, que com a sua boa vontade e disponibilidade, com os seus acordos, muito contribuíram para brilhantar, honrar e louvar o Divino Espírito Santo. Parabéns à equipa que na cozinha ao longo destes dias trabalhou e confeccionou suculentes e saborosos manjares. Felicitações para todos os irmãos da bandeira da caridade, sem os quais não haveria irmandade e fraternidade. Enfim, para todos aqueles que contribuíram
caritativamente, para que a caridade fosse praticada no nosso obrigado. Lembro ainda os nossos imigrantes que gostam de regressar às suas origens pelas festas mais emblemáticas da sua terra. Para eles a minha saudação. Sabemos que o ritual destas festas prolonga-se por todo o ano. Tudo recomeça por os mordomos e responsáveis da festa seguinte. São as reuniões com a Comissão de Festas, os contatos com os criadores de gado, as idas à feira para comprar animais. É assim durante todo o ano, no silêncio do tempo gasto, mas não perdido, nas longas conversas na casa dos mordomos, entre estes e familiares, entre os mordomos e os membros da Comissão das Festas. Para o novo mordomo, Rafael Sousa e seus pais, Ana e José Sousa. Para os seus familiares, uma palavra de estímulo e de confiança para este novo ano de preparação para as festas da caridade de 2013 que agora se inicia. Na história da bandeira da caridade, o Rafael Sousa, se não o mais novo, é um dos mordomos mais novos a assumir a responsabilidade da realização destas festas da caridade, o que registro neste momento com agrado e satisfação. É sinal também que estas festividades, em honra do Divino, com a fé e devoção que as caracterizam, ao contrário do que afirmam alguns, poucos, pretensos profetas e fazedores de opinião da nossa praça, que pouco fazem, mas são os primeiros a criticar e irão continuar a criticar certamente, estão para durar. Bem-haja Rafael e a tantos outros que, como ele, no silêncio e na intimidade da sua vida e do seu ser, sem alaridos nem farisaísmos, sem hipocrisia e pretensionismos patentes em alguns, poucos, vão mantendo as suas convicções, a sua fé. O quarto da bandeira da caridade a abrir hoje tem como tema Deus, homem, vida e verdade. A glória de Deus é o homem vivo, chamado à união com Ele, união simbolizada nas faixas de tudo existentes no quadro, que irá conter a bandeira da caridade ao longo do ano que agora começa. No quadro também estão esferas a simbolizar a Santíssima Trindade e a orientar-nos para as três virtudes teologais, virtudes que devem ser vivenciadas pelos cristãos autênticos: fé, esperança e caridade. Alguns arranjos verticais indicam-nos a vida humana a caminhar em direção a Deus. O mordomo sozinho não pode fazer a festa. Contudo, a sua juventude, o seu espírito empreendedor, a sua generosidade, juntamente com o apoio dos seus pais, família, com o apoio da Comissão de Festas da Caridade, cuja colaboração é peça fundamental e imprescindível, com o apoio dos lavradores e da Irmandade em geral, é, como sempre, garantia de êxito para as próximas festas da Caridade de 2013. Viva a bandeira da caridade! Vivam os mordomos santos! Viva o novo mordomo! Bem-haja a todos!